Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus tenha abençoado a vida de cada um de vocês. E novamente estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Só que dessa vez com mais irmãos, né? Para a honra e glória do nosso Senhor. Glória a Deus. Irmãos, Cristo Jesus. Irmãos, é de muita importância nós termos isso em mente. A palavra é fundamental para as nossas vidas. Sem ela não temos vida em nós mesmos. Isso porque o próprio Senhor Jesus nos deixou claro a isso. Nós devemos o buscar, devemos zelar por sua palavra, porque assim ele nos ensina, assim ele nos guia exatamente para isso. Muitas pessoas no tempo presente têm desprezado a palavra de Deus e têm então causado destruições em sua própria vida. Só que a partir do momento em que uma pessoa começa a valorizar a palavra de Deus, se torna tudo diferente. A vida ela transforma, a vida ela muda. A vida ela não é mais igual, exatamente porque ela decidiu fazer uma coisa diferente. E essa coisa diferente era exatamente obedecer a palavra de Deus. Por que diferente? Porque enquanto tem muitas pessoas vivendo de forma igual, não obedecendo a palavra de Deus, eis que você aparece em meio a milhões de pessoas para dizer: eis que agora, a partir de agora, sou serva de Cristo. E aí está a diferença. A transformação começa a acontecer. O agir de Deus começa a acontecer. E você vai ver o poder de Deus se manifestar em sua vida. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, como o Lucas já vem falando, muitas pessoas têm abandonado a palavra de Deus. Ou seja, muitas pessoas têm abandonado o chamado de Deus na sua vida. Muitas pessoas têm desprezado o chamado de Deus na sua vida. Como o título da live já diz, Jesus liberta. Ou seja, mas para que Jesus venha libertar, Ele quer usar a cada um de nós. E o que tem acontecido? Muitas pessoas, por desprezarem a palavra, têm desprezado também o seu chamado. Têm desprezado também o chamado que Deus tem na vida de cada um de nós. Então a palavra de hoje, de Deus para cada um de vocês não despreze o seu chamado. O Senhor Jesus te chama. Volte a praticar o teu chamado. Volte a fazer o que o Senhor Jesus colocou no teu coração. Volte a fazer o que o Senhor Jesus já te deu ordem para fazer. Ou seja, a palavra vai dizer que aquele a quem, ou seja, não renuncia, nem que não renuncia à sua casa, à sua família, por amor ao Senhor Jesus, não é digno dele. Então não importa o problema que está se levantando, não importa o que se levantou, não importa a situação, continue no chamado que Deus colocou na tua vida, continue fazendo o que Deus colocou no teu coração. Não deixe o teu chamado, seja por perseguição, seja por problema, seja por situação, não abandone o chamado que Deus colocou na tua vida, irmão. Muitas pessoas hoje têm abandonado o chamado de Deus, muitas pessoas têm abandonado a presença do Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus, nesses últimos tempos, ainda tem continuado falando: olha, eu te amo, volta para mim, eu te amo, volta a praticar o teu chamado. Então, você que entrou nessa live hoje, você que está nessa live nesse exato momento, o Senhor Jesus tem uma palavra para você. Não abandone o chamado que Ele colocou na tua vida, não deixe o chamado que Deus te entregou, não abandone o chamado que Deus te entregou, ainda além se você se encontra sozinho, ainda além se você está sozinho, que muitas das vezes pode vir perseguição, muitas das vezes os seus pensamentos podem vir sobre a sua mente te mandando parar, mas não abandone o chamado que Deus te entregou. O Senhor te entregou porque Ele sabe que você vai cumprir, Ele sabe que você tem capacidade para cumprir. Então abandone, seja amigos, seja pessoas que estão te afastando, abandone por amor ao Senhor Jesus. Honre o chamado que Deus entregou na tua vida, honre o chamado de Deus nessa noite. Deus te chama novamente. Volte a fazer o chamado que Ele te entregou, irmãos. Não abandone o chamado de Deus. Muitas pessoas têm desprezado a palavra, muitas pessoas têm desprezado essa palavra poderosa. E o que tem acontecido? O que tem acontecido é que hoje podem desprezar essa palavra, mas vai chegar um momento em que essa palavra irá desprezar quem está desprezando ela hoje. Então não despreze essa palavra, não despreze o Senhor Jesus nessa noite. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, e como o irmão Júnior acabou de falar, são muitos os que desprezam o seu chamado, desprezam a palavra do Senhor, né? E esquecem o que o Senhor já fez por cada um deles, né? Esquecem da cura que recebeu do Senhor, esquecem dos milagres e rejeitam. E também esquecem quem são escolhidos do Senhor.
e que um dia tiveram o privilégio de serem chamados filhos do Senhor e rejeitam, porque amam mais o mundo do que ao Senhor, do que a palavra. O coração está mais voltado às coisas do mundo e acabam esquecendo que um dia terão que acertar as contas com o Senhor. Um dia, no dia do juízo final, todos irão estar de frente com o Senhor. E o que temos praticado para um dia acertarmos as contas com o Senhor? Quais obras temos feito para um dia, para naquele dia acertarmos as contas com o Senhor? É importante lembrarmos disso, que após a morte, a vida dará início à eternidade, do qual as nossas obras irão testificar para onde iremos. Só que muitos têm esquecido disso, se preocuparam só com agora, buscado somente os prazeres da carne, os prazeres momentâneos, e esquecido o Senhor, rejeitado aquilo que o Senhor fez na vida de cada um. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Como vocês podem ver, irmãos, o tema da live é Jesus liberta, Jesus cura, Jesus edifica. Basta a gente seguir a Ele de todo o nosso coração, a gente sim seguir o caminho de Deus, porque Ele, cada um desses que estão aqui é um testemunho vivo do que o Senhor fez por cada um de nós. Ele nos libertou da droga, da bebida, prostituição, nos libertou de práticas pecaminosas, onde éramos presos, aprisionados por Satanás. E devemos ser gratos ao Senhor, gratos a Deus por tudo aquilo que Ele fez na vida de cada um de nós. Devemos ser gratos ao Senhor por o que Ele fez por cada um de nós. Por mais que a gente não mereça, por mais que a gente muitas vezes entristeça o Espírito Santo, mas Ele intercede com gemidos por cada um de nós. Ele está sempre intercedendo, nos dando força, coragem, sabedoria para seguir a Ele, irmãos, para não cairmos em tentação. Então é isso, irmãos, vamos nos manter firmes no caminho do Senhor, vamos obedecer a Tua palavra, vamos confiar em Deus, ser grato por o que Ele fez por cada um de nós. Como vocês podem ver, irmãos, os 10 leprosos, Ele curou os 10, mas somente um voltou para agradecer ao Senhor, somente um foi grato. E isso muitas vezes é o que acontece no dia de hoje. A falta de gratidão, irmãos, é muito grande. Então, que não venhamos a ter isso em nosso coração, mas vamos ser gratos ao que o Senhor fez e ainda vai fazer por cada um de nós, porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, bastante interessante que o tema que fala, Jesus Ele liberta. Assim que cada jovem falou que cada um teve um passado difícil, um passado complicado. E se nós estamos aqui hoje falando de Jesus, é porque um dia Ele nos achou e nos chamou. E nós vemos que muitas pessoas tomam decisões erradas. Muitas pessoas fazem ao contrário do que o Senhor mandou. Nós lembramos de Jonas. O Senhor manda Jonas e a Nívea, porque lá uma grande nação seria salva, uma grande nação seria liberta. Mas Jonas, ele toma a direção errada, ele faz ao contrário do que o Senhor mandou, e muitas das vezes somos nós. Muitas pessoas fazem isso, tomam direções erradas. Muitas das pessoas fazem escolhas erradas e tomam caminhos diferentes do que o Senhor mandou. Porque uma vez o Senhor falou para a mulher de Ló, não olhes para trás, mas o que acontece? A mulher de Ló, ela olha para trás, e assim muitas pessoas olham para trás, desistem, desobedece aquilo que o Senhor nos mandou, aquilo que o Senhor Ele tem nos capacitado. E muitas pessoas desistem por olhar para trás, muitas pessoas desistem para olhar para o problema. E assim somos nós. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos chamou e Ele quer nos transformar, Ele quer nos dar uma nova vida. Mas para que Ele venha nos dar uma nova vida, nós não devemos olhar para o passado, nós não devemos olhar para aquilo que nós passamos, mas nós temos que olhar para aquilo que o Senhor nos prometeu, olhar para aquilo que o Senhor nos promete. Nós temos que olhar sempre para o Senhor e agradecer todos os dias. Porque muitas pessoas são que nem os 10 leprosos, não agradecem,
não voltam para agradecer, porque só um voltou para agradecer. E é assim que acontece no mundo de hoje. As pessoas só querem cura, quer isso e quer aquilo, mas não querem agradecer ao Senhor como aquele que voltou. Ele voltou mesmo sem amigo, ele voltou para agradecer. Mesmo sem as pessoas estarem do lado, ele voltou para agradecer o Senhor, porque ele mostrou que agradecia o Senhor não só quando estava com amigos, não contava só com pessoas, mas ele mostrou que agradecia o Senhor quando ele estava só, irmãos. E é só até que agradeço a oportunidade. E que palavra. Só vai, deixa Deus usar. Eu saúdo os irmãos com a paz em Cristo Jesus. Eu vou trazer a minha palavra que se encontra, como o tema é Jesus Liberta. Eu vou trazer uma pequena palavra que se encontra em Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 19. Que quando o Zaqueu ele vai subir em cima da figueira para conhecer a Jesus, né? Pois ele era de pequena estatura e não tinha como ele ver a Jesus. Até porque quando Jesus estava passando por ali, vinha uma grande multidão junto com ele. E por Zaqueu ser muito pequeno de estatura, ele decidiu subir ali em cima de uma figueira para poder ver. E quando Jesus olha para cima, que vê ele lá, ele diz: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu vou me hospedar na tua casa, Zaqueu. Zaqueu, ele descendo da árvore, recebeu Jesus com grande alegria naquele momento. E aí podemos ver que a multidão murmurava e falava: Mestre, tu vais entrar na casa de um homem, um pecador, mestre. Foi daí que Zaqueu olhou e disse: Senhor, eis que eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituir quadruplicado. Então podemos ver que Zaqueu, por ele ter se envergonhado das pessoas, ele se envergonhou. Por quê? Porque as pessoas estavam falando mal dele. Ele soube que naquele momento ele estava dando um mau testemunho naquela cidade. Então ele falou: Senhor, eu vou dar tudo aos pobres e vou restituir 4 vezes mais quem eu roubei. Jesus olha para ele e fala: hoje houve-se a salvação nesta casa, porque este homem é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Zaqueu, naquele momento, ele era uma ovelha perdida, porque ele não conhecia Jesus, ele não sabia quem era Jesus. Por isso que ele decidiu subir naquela figueira para ver quem era Jesus. Então, o filho pródigo, ele sabe o caminho, ele sabe onde é o caminho. Quando ele se desvia do Senhor, quando ele sai da presença de Deus, ele sabe onde é o caminho. Mas não, a ovelha perdida, ela não sabe onde é o caminho, ela necessita de um pastor, de uma ajuda de alguém. Então podemos ver que em João 8,36 diz: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando o Filho do Homem ele quer libertar, verdadeiramente a gente sereis livres, irmão. A gente é livre. João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade quem é? É Jesus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, somente a palavra pode libertar. O jovem rico chegou até Jesus, mas aí Jesus disse: se você quiser me seguir, você vai ter que renunciar à riqueza. Mas o jovem rico, ao ele pensar que o coração dele estava na riqueza, mas ele quando Jesus pisou em cima do que ele mais amava, ele se olhou para trás e voltou. Por quê? Porque não queria deixar as riquezas. Mas Jesus disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Não é impossível. Você pode entrar no céu, você pode ser salvo. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. É um caminho de renúncia, é um caminho que requer renúncia. Precisamos valorizar o nosso chamado, precisamos valorizar Jesus. Porque hoje em dia as pessoas não valorizam Jesus. Porque Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida a perderá. E quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achará. Então, quem deixa as coisas do mundo para servir a Jesus, a gente vai achar a vida. A gente vai achar a salvação em nossa casa.
E o que é a nossa casa? É o nosso corpo. O nosso corpo é a nossa casa. Então, quando a gente segue a Jesus, quando a gente renuncia às coisas deste mundo para servir a Jesus, a gente é liberto pelo Filho de Deus. A gente é lavado, remido com o sangue do Cordeiro. E a gente passa a ser uma nova criatura, né? João mesmo falou, João Batista: eu vos batizo com água, mas virá um que batizará com Espírito Santo e com fogo. Então o Senhor Jesus veio batizar a gente com Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo está falando para você hoje: renuncie às coisas do mundo, valorize a palavra, valorize Jesus, busque ao Senhor, porque chegará dia em que as pessoas vão estar com fome e com sede, mas não é de comer e nem de água, é da palavra. Vai chegar um tempo em que as pessoas vão querer encontrar a palavra e não vão achar. Por quê? Porque vai chegar um tempo em que a palavra não vai estar mais conosco. Vai chegar um tempo em que os cristãos vão ser perseguidos, porque por amor à palavra. E quem é a palavra? É Jesus Cristo. Então Jesus Cristo está falando para você essa noite. Cristo Jesus fala com você essa noite. Valorize o seu chamado, valorize os caminhos do Senhor, porque os dias são maus, porque os dias são poucos. E o Senhor Jesus, Ele quer te libertar, Ele tem pressa em te dar a salvação. Na mesma hora que Ele tinha pressa em dar a salvação para Zaqueu, Ele também tem pressa em dar a salvação para você. Porque o Senhor, Ele conhece o seu coração. Ele conhece quando você quer se libertar, Ele conhece quando você está aflito, Ele conhece quando você está necessitando de alguém do seu lado, que é quem? O Espírito Santo. Porque Jesus conhece o nosso coração. Ele conheceu também, um testemunho também. João capítulo 1, versículo 47. Natanael estava debaixo da figueira. Ele estava debaixo da figueira. Então podemos ver que aí em diante, quando Natanael está debaixo da figueira, que quando chega ao caminho que Jesus fala, aí há um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então Natanael fala: de onde me conheces tu? Jesus fala: antes que o Filipe te chamasse para vir e ver, estive eu te vendo debaixo da figueira. E da mesma sorte, antes que Jesus passasse pelo caminho, ele já sabia que Zaqueu iria estar esperando por ele. E ele sabia que Zaqueu iria se arrepender, ele sabia que Zaqueu iria deixar tudo para servir a Jesus. Então, irmãos, temos que buscar cada dia mais ao Senhor, temos que valorizar o nosso chamado, valorizar o que Deus nos deu. Porque os dias são maus, está próxima a vinda de Jesus. E Jesus está falando: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E é só até aqui. Que os irmãos tenham uma ótima noite em Cristo Jesus. Irmãos, vocês podem perceber uma coisa bem interessante, que também na outra live, também nessa, o Espírito Santo, ele fala sobre chamado. Sabe o que acontece? Enquanto os irmãos meditavam aqui na palavra, trazia a palavra, tem muitas pessoas fugindo do chamado. Tem muitas pessoas que, quando são cobradas por Deus para então renunciar coisas, elas começam a fugir. E aí está o erro de muitas pessoas, fica iguais a Jonas, pega e vai fugir do chamado. Fica igual muitas vezes até mesmo a Pedro, não sabendo o que foi chamado para fazer. Tem muitas pessoas que não sabem o que fazem, não sabem o que estão fazendo. E o que acontece? Se vocês perceberem, cada pregação faz-se uma junção. Se vocês perceberem, Jesus, ele tem o tempo certo para chamar. Jesus, ele chama, não importa o lugar do qual você esteja. Se está em cima de uma árvore, igual o Zaqueu estava, chama lá Zaqueu. Zaqueu desce da árvore depressa, porque eu tenho pressa sobre a sua vida. Se é com Natanael, Jesus olha e diz: olha, eis que te vi debaixo de uma figueira e chamo você para o meu reino. Quem entende que tem que seguir Jesus, faz o seguinte: vai ter que renunciar. E aí está a questão, porque tem muitas pessoas que não querem renunciar, e por não quererem renunciar, acabam então desprezando o chamado. Vocês percebam que também foi tocado no assunto de batismo, que é isso, até mesmo o chamado, ele cobra o batismo se torna uma aliança nas águas, a aliança mostrando que você está confessando o Senhor Jesus em público.
único. Então o que sucede? Nós com isso tudo aprendemos isso, que o Senhor tem pressa na vida de muitas pessoas, só que tem muitas pessoas que estão fugindo do chamado de Deus sobre a sua vida. Tem pessoas que estão desprezando o chamado de Deus. Vamos lá, também foi outro assunto tocado na live, sobre a questão dos dons. Deus deu dons para pessoas, só que tem pessoas que estão desprezando o dom. Tem pessoas que foram chamadas para louvar e não estão louvando ao Senhor. Redequei, Mevas. Tem pessoas que foram chamadas para pregar, mas não estão pregando a palavra do Senhor. Tem pessoas que foram chamadas para até mesmo orar, mas não estão vivendo uma vida em oração. Tem pessoas que foram chamadas para interceder, só que não estão intercedendo por outras pessoas. Agora, olha essa palavra como é forte. Tem pessoas que estão precisando da sua oração, tem pessoas que estão precisando do seu louvor, tem pessoas que estão precisando da tua pregação, só que você está fugindo do seu chamado. Está na hora de despertar e entender que o Senhor tem algo grande em sua vida. Não adianta fugir, não adianta se esconder, não adianta entrar na caverna igual a Elias, porque se entrar na caverna, Deus vai entrar lá junto para tirar você da caverna. Não adianta fazer com Moisés: Senhor, eu tenho uma fala pesada, eu mal sei falar. Lá vem o Senhor e diz a Moisés: eis que eu serei com a sua boca, vai, eu serei contigo. E Moisés liberta milhões e milhões de pessoas que estavam precisando da ajuda de Deus. Aí está o problema de muitas pessoas: Senhor, eu sou tímido, Senhor, eu sou tímida, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não consigo. Fica igual também a Jeremias: Senhor, eu sou uma criança. Redebecai, fica igual a Isaías, em Isaías capítulo 6, quando Isaías diz: olha, Senhor, eu tenho lábios impuros. Vem um anjo, toca nos lábios de Isaías e limpa os lábios de Isaías. Ó, você agora está pronto para pregar a palavra, porque é assim que Deus faz. Deus limpa, capacita e vai enviando você para evangelizar para todo mundo, porque esse é o mandamento que Jesus deixou. Vai por todo mundo e prega a palavra a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E aí está a diferença. Tem muitas pessoas que não estão exercendo o chamado que Deus tem sobre a sua vida, estão dormindo, estão iguais àquele que foi imprudente quando o Senhor deu o talento. Ou seja, ao invés de multiplicar o único talento que tinha, e estava desprezando. E o que aconteceu? Estava lá, agora fazendo o quê? Estou bebendo, estou fazendo isso, estou desprezando com o meu chamado. Quando o Senhor vem, vai cobrar. Preste atenção nessa palavra agora. Se você não cumprir o chamado do qual Deus tem na sua vida, Deus vai te cobrar. E a cobrança de Deus não é uma qualquer cobrança. A cobrança de Deus vai ser para sempre. Sabe o que é isso? Para toda a eternidade. O juízo final. Deus vai olhar e vai dizer: eu tive um chamado na sua vida, eu te chamei, só que você desprezou. E por causa do desprezo que você teve ao meu chamado, muitas pessoas que precisavam da tua ajuda, precisavam de ouvir a minha voz através de você, se afastaram de mim, foram para longe de mim. Aí está a diferença. Ouça a voz de Deus sobre a sua vida e não a despreze. Irmãos, começa a ser interessante, porque como foi tocado na live também, foi tocado em que cada um de nós que estamos aqui, cada um dos irmãos que você viu aqui falando a palavra, meditando a palavra com cada um de vocês, cada um de nós éramos desse mundo, nós andávamos perdidos, nós andávamos fazendo nossos prazeres, os nossos desejos, mas o que aconteceu? Aconteceu em que o Senhor Jesus, Ele descendo lá do seu trono de glória, Ele abrindo mão da sua glória, Ele desceu e sacrificou-se no madeiro. E o que aconteceu? Assim como Ele chamou os primeiros discípulos, Ele olhou para cada um de nós. Por isso entendemos, por isso estamos aqui pregando a palavra, porque entendemos aquilo que Ele olhou para os discípulos e disse: olha, vamos ao mar, mas Senhor, nós já voltamos da pescaria, Senhor, nós já voltamos de lá, Senhor, nós passamos a noite toda, mas por causa da tua palavra nós iremos lá. E vão os discípulos com Jesus, e Jesus diz: joga a rede ao mar. E o que acontece? Os discípulos jogam sobre a palavra de Jesus. E o que acontece? Ao jogarem sobre as palavras de Jesus ali a rede, a Bíblia vai dizer que a rede saiu carregada de peixes, a rede saiu cheia de peixe, irmãos. Mas começa a ser interessante, porque voltando ao assunto que é o chamado, quando eles voltam para trás, quando eles voltam novamente ali para a beirada da praia, Jesus olha e diz: sigam-me. Jesus olha para cada um deles, depois de viverem o maior milagre da vida deles, Jesus olhou e disse: sigam-me.
Sabe o que a palavra vai dizer? E deixando eles o barco, a rede, os peixes, seguiram a Jesus. Ou seja, o que era isso? Era eles dizendo: Senhor, de nada adianta eu ter tudo aquilo que o Senhor me deu, de nada adianta eu ter os peixes se eu não tiver a tua presença. Você pode estar nesse exato momento acomodado, você pode estar se sentindo bem, mas de nada adianta você ter tudo se não tiver a presença do Espírito Santo. Então eis aí, nós estamos aqui pregando a palavra porque entendemos o quê? Que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos escolheu. Nós merecíamos? Não. Nós éramos dignos de alguma coisa? Não. Antes andávamos perdidos, mas a palavra nos encontrou, a palavra nos esclareceu. E o que aconteceu? Estamos aqui hoje sendo usados para falar com cada um de vocês. Cumpram os seus chamados, preguem a palavra. Muitas pessoas nos dias de hoje, o que tem acontecido? Não tem pregado a palavra, não tem levado o evangelho, tem vergonha de pregar a Bíblia, tem vergonha de sair ao meio da rua, tem vergonha de fazer uma live, usar as suas redes sociais para falar a palavra. Isso que tem acontecido. Muitas pessoas têm sido cristãos ocultos, mas o que tem acontecido? Aqueles que se envergonham de Jesus aqui na terra, ele mesmo disse que se envergonhará quando vier junto com os anjos na sua glória. Então não se vergonhe do Senhor Jesus, antes pregue a palavra. Por quê? Porque eu não tenho vergonha de dizer que o mesmo Jesus de antes, ele ainda cura, ele ainda liberta, ele ainda transforma a vida daquele que está perdido. O mesmo Jesus que se encontrava antes, ele está vivo hoje, ele vai vir buscar a sua igreja. Então não abandone o chamado de Deus. Muitas pessoas dependem da sua oração, como foi dita. Tem muitas pessoas perdidas nesse mundo, que o Senhor Jesus conta com cada um de vocês, que o Senhor Jesus espera de cada um de vocês o seu clamor, a sua oração para cada uma dessas pessoas. Então não abandone o chamado de Deus na tua vida, não abandone aquilo que Deus te entregou, não abandone aquilo que Deus te deu, não abandone o dom que Deus te entregou, irmãos. O Senhor Jesus fala contigo nessa noite, não deixe aquilo que o Senhor Jesus colocou na sua vida, não abandone o chamado de Deus. O Espírito Santo tem cobrado muitas pessoas nesses últimos tempos, o que? Abandonando o chamado, deixando a presença do Espírito Santo triste. Muitas pessoas nos dias de hoje têm entristecido a presença do Espírito Santo. Não abandone o Consolador, não entristeça aquele a quem, quando você está sozinho, ele te consola. Aquele a quem, quando você nos seus momentos mais difíceis, ele colheu as tuas lágrimas. Não deixe o Espírito Santo, irmãos, por essas coisas passageiras, mas anuncie a palavra. Mostre o amor de Deus a esse mundo, mostre o amor de Deus a cada uma dessas pessoas, porque o Espírito Santo está cobrando nessa noite de cada um de vocês. Preguem a palavra, mostrem que o Senhor Jesus ainda usa, ainda transforma. Sejam como Isaías, não importa a perseguição, não importa o problema, não importa a situação. Olhe e diga: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, eis-me aqui, Senhor, cumpre o chamado. Mas Isaías, mas você vai ser perseguido, mas Isaías, um profeta vai ser perseguido, um profeta vai ser caluniado, vão tentar te matar. Mas ele não pensou, ele olhou e disse: eis-me aqui. O que era isso? Era Isaías dizendo: eu sei o que vai acontecer, eu sei que eu posso ser morto, eu sei que eu posso ser perseguido, eu sei que muitos vão falar de mim, mas eis-me aqui, Senhor, faz a tua obra na minha vida. Eis-me aqui, Senhor, eu vou anunciar a tua palavra. Eis-me aqui. Então a palavra de Deus hoje para cada um de vocês é: diga para o Senhor Jesus: eis-me aqui, Senhor, eu vou anunciar a tua palavra nessa noite. Quando você encerrar essa live, quando você acabar essa live, coloque uma coisa no teu coração: hoje eu vou pregar a palavra, hoje eu vou dizer a uma pessoa que Jesus ama, hoje eu vou dizer a uma pessoa que Jesus ainda liberta, ainda cura, eu vou dizer que ainda tem jeito a essas pessoas. Por quê? Porque Jesus me mostrou essa noite, através dessa palavra, que o quê? Que ele tem chamado na minha vida, que ele tem chamado na minha casa, que ele tem chamado na minha família. Não abandone o chamado que Deus deu a cada um de vocês, irmãos. Aleluia, palavra poderosa. E assim como o irmão falou agora há pouco, tem pessoas que necessitam das suas orações, né, das nossas orações. E me faz lembrar também, como foi falado agora há pouco, de Jonas. O Senhor enviou ele a uma cidade para que ele levasse ali a palavra de salvação, para que as pessoas daquela cidade viessem
a se converter ao Senhor, mas ele toma uma direção contrária. Ele toma uma direção contrária, assim, não fazendo aquilo que o Senhor o mandou. E enquanto isso, muitas almas estavam correndo o risco de serem condenadas, de descerem ao inferno. Por quê? Porque ele não fez aquilo que o Senhor ordenou, antes fugiu do seu chamado. Então, até o que a gente falou também na live anterior, na outra live acerca disso, que enquanto você foge do seu chamado, tem pessoas que estão correndo o risco de descerem ao inferno. Por quê? Porque você está fugindo do seu chamado. Muitas vezes o Senhor colocou pessoas, responsabilidade em suas mãos, para que essas pessoas fossem salvas, para que essas pessoas viessem se converter, através de você levando uma palavra, elas, a palavra de salvação, a palavra que vai transformar a vida dela. Assim também como para não só eu, como todos os irmãos aqui estarem hoje, teve alguém de levar a palavra para nós, a palavra de salvação, a palavra do Senhor, a palavra que é amor, a palavra que cura, que salva, transforma e liberta. Teve alguém que colocar o joelho no chão, jejuar e orar por cada um de nós, para que hoje estamos libertos, para que o Senhor viesse a transformar as nossas vidas. Então é como tem tocado desde o início, o seu chamado. Você que está fugindo do seu chamado, tome a sua posição, não seja um covarde. Não seja um covarde e fuja do seu chamado. Tome a posição que o Senhor lhe colocou. Execute o chamado que o Senhor colocou em sua vida. Use os talentos que o Senhor lhe deu. Não seja como aquele que recebeu apenas um talento e ainda assim o escondeu, ao invés de multiplicar os seus talentos, usar os seus talentos assim como os outros. Mas antes ele escondeu, fugiu, se escondeu do seu chamado. Então essa é a palavra de hoje, irmãos. Se coloque no seu lugar, na posição que o Senhor lhe colocou. Execute aquilo que o Senhor lhe mandou fazer. Faça a luz do Senhor, assim como eu acabou de falar. Fale do amor de Jesus, fala que Jesus ama, que Jesus cura, transforma e liberta. Nós somos testemunho e prova vivas que o Senhor liberta. Está aqui um ex-traficante, está aqui também outro ex-traficante. E o Senhor nos transformou. Éramos viciados em drogas, bebidas, mas o Senhor hoje nos fez vasos de honra. E hoje temos esse privilégio de ser chamados filhos de Deus. E aqui, assim como falaram da palavra para nós, aqui estamos falando para você também, que se encontra necessitado da palavra essa noite. Então essa é a minha palavra. Eu agradeço a oportunidade. Bem, é isso, irmãos. Vamos valorizar o chamado de Deus em nossas vidas. Vamos obedecer, porque o Senhor é poderoso para nos tirar do lamaçal, do tremedal de lama, do caminho de perdição onde estávamos, e nos colocar em lugar de destaque. O Senhor é grandioso, misericordioso. Ele tem grande misericórdia de nossa vida, porque aqui vocês podem ver, irmãos, somos testemunhas vivas do que o Senhor fez em nossas vidas e pode fazer na de cada um de vocês. É só vocês tomarem posse da palavra, acreditar que Jesus cura, Jesus transforma, Jesus liberta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é poderoso, irmãos, para transformar a vida de cada um de nós. Basta que a gente creia nele, que a gente viva a palavra, que a gente tome posse da palavra de Deus, irmãos. Chega. A mais a palavra de Deus. Salve, irmãos, com a paz em Cristo Jesus. Jesus, Ele quer te ressuscitar. Jesus, Ele quer te libertar. Ele quer te dar a vida eterna. Ele quer te dar a salvação. Por quê? Da mesma forma que Lázaro estava morto há 4 dias, Jesus, Ele pode ressuscitar. Jesus, Ele pode te ressuscitar. Por quê? Porque quando estamos distantes do Senhor, estamos mortos. Quando estamos distantes de Jesus, estamos mortos. Mas isso eu falo do Espírito e não da carne, porque o nosso Espírito depende do Senhor, o nosso Espírito depende da consolação, da palavra do Senhor. Enquanto a nossa carne só busca a querer desagradar a Deus, o nosso Espírito busca a querer agradar a Deus. Então isso é o que devemos fazer, devemos buscar a Jesus, porque Jesus mesmo falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso a vocês. Em nome do Senhor Jesus, irmão, creia nessa palavra, creia em Cristo Jesus, irmão. É o que diz, portanto,
Em nome do Senhor Jesus, buscai o Senhor enquanto se pode achar, buscai ao Senhor enquanto há tempo, porque vai chegar um tempo que a porta da graça vai se fechar. Somos salvos pela graça, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ameceri cantarama. Então buscais cada dia mais ao Senhor, buscais cada dia mais se arrepender, cada dia mais buscar a presença do Espírito Santo. Ramba de cantarabás, uriando de caia. Então buscar cada dia mais, buscar ao Senhor, se entregar cada dia mais ao Espírito Santo, porque Jesus te chama, Jesus ele te espera. Por mais que você está rejeitando a palavra, por mais que você rejeite Jesus, ele ainda te ama. Por quê? Porque ele se entregou naquela cruz para te dar a salvação. Jesus, ele se entregou naquela cruz para que você tivesse a vida eterna, para que eu tivesse a vida eterna, porque somos pecadores miseráveis, mas mesmo assim, ele nos amou. O Pai entregou o seu Filho. O Pai entregou o seu Filho para dar a salvação a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna, em nome do Senhor Jesus. É só aqui a minha palavra, e eu agradeço a rica oportunidade em Cristo Jesus. Irmãos, então é isso daí que Deus faz. Deus pega, transforma, capacita e faz milagres acontecer. Porque se você vê cada um de nós que aqui estamos, Deus chama, Deus liberta, Deus transforma. E aí essa é a diferença. Tem muitas pessoas que não acreditam, mas eis que estamos aqui como provas vivas, mostrando que Deus ainda faz transformações acontecer. Porque se em meio a uma cidade, em 7.000 habitantes, há aqueles que duvidam do poder de Deus, eis que Deus ainda levanta. Redebecai. Eu profetizo isso em sua vida. Se você crê, você vai ser levantado por Deus sobre esta nação. Não sobre somente essa cidade, mas pessoas te conhecerão. Não o seu nome, mas Deus em sua vida. Porque entenda, a partir do momento em que você quer ser levantado por Deus, Deus ele começa a perceber. A partir do momento em que você começa a ter esse desejo de querer ser usado por Deus, eis que assim sucederá. Então aprenda, é necessário ter fé, é necessário confiar, é necessário tomar posse da palavra. Porque se tem muitos que duvidam, eu acho que pelo menos uma pessoa das que muitas entrou e das que muitas vão entrar nessa live vai tomar posse dessa palavra, vai começar a crer, vai começar a sentir desejo de ser batizado pelo Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, para que assim seja uma fonte de água viva para muitas outras pessoas, das quais aquelas que vão ver possam dizer: olha, aquela pessoa tem algo diferente, aquela pessoa tem uma luz, aquela pessoa tem algo diferente dentro dela. Eu não sei explicar, mas nós que conhecemos a verdade sabemos, eis que é o Espírito Santo de Deus. E uma coisa que não sai mais da minha mente é que já estamos em busca da meia-noite, já são 10h48, 22h48 da noite, e eu me lembro que às meia-noite, começa a acontecer coisas. O que, por exemplo, quando Paulo e Silas estavam dentro da prisão, eles começaram a orar, eles começaram a louvar, e a prisão começou a se estremecer. Ei, compreenda essa palavra, a prisão se estremeceu de tal maneira que eles foram libertos. E assim eu profetizo, tem pessoas que estão sendo liberadas no mundo espiritual para agora exercer o chamado de Deus em sua vida. A partir do momento em que você orar, a partir do momento em que você louvar, começar então a exercer o que Deus tem para a sua vida, prisões vai começar a ser movidas e o agir de Deus começará a ser em sua vida. Mas é necessário orar, é necessário buscar, é necessário crer, é necessário louvar, é necessário exercer o que Deus tem para a sua vida. Não fique fugindo do chamado, não fique fugindo do que Deus tem para a sua vida, porque a partir do momento em que você faz isso, eis que muitas pessoas é arriscado passar grandes problemas por causa de você. Mas a partir do momento em que você começa a enfrentar todas as dificuldades, mas começa a exercer o que Deus tem para a sua vida, então pessoas começam a serem abençoadas por causa de você, por causa de Esther. A nação dos judeus, a nação israelita não padeceu. Eu
eu torno a repetir para não gaguejar nem nesse ponto. Por causa de Esther, a nação israelita não morreu. Por quê? Porque ela tomou a iniciativa de jejuar pela nação. Ela tomou a iniciativa de jejuar por toda a nação, junto com a nação. E o que aconteceu? Deus livrou os judeus da morte. Porque se tinha um decreto para quem iria morrer, Deus também faz isso. Deus quebra laços de morte, Deus quebra laços de acidente. E até mesmo pessoas que iriam morrer não vai morrer. Por quê? Porque através da sua fé, através então da fé que agora está sendo gerada por causa da palavra de Deus, então Deus começa a fazer maravilhas em vossa família. Porque o mesmo Deus que liberta a nação é o mesmo Deus que liberta homens e mulheres das drogas. O mesmo Deus que liberta a nação é o mesmo Deus que liberta pessoas esta noite. O mesmo Deus que cura pessoas é o mesmo Deus que se faz presente neste ambiente para abençoar a sua vida. Então está na hora de crer, está na hora de tomar posse da palavra de Deus e deixar de duvidar, deixar então de fugir do que Deus tem para a sua vida e começar a entender: o tempo já está se aproximando, o tempo da volta do Senhor Jesus já está se aproximando. Então não perca tempo, não é para fugir, é para compreender algo muito importante. É isso que o Senhor te chama, assim como Ele nos chamou, e assim esta noite Ele te chama para realizar a obra que Ele tem sobre a sua vida, mas não somente sobre a sua vida, mas sobre a vida de pessoas que serão abençoadas por meio de ti. Então aí está a diferença. Não fuja, não temas, mas apenas realize o que o Senhor tem sobre a sua vida. Já mais algumas palavras, irmãos? Deus abençoe a vida de cada Deus um. abençoe, em nome de Cristo Jesus. Deus venha transformar a vida de cada um de vocês, que até aqui acompanhou a live, que assistiu e ainda irá assistir. Que todas as correntes do inferno que aprisionam a sua vida, a sua área sentimental, financeira, seja quebrada em nome do Senhor, que você venha ser liberto de tudo aquilo que tem te aprisionado até o dia de hoje. Que a graça de Deus e a unção do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Que o Senhor Jesus possa vir curar, libertar e edificar cada um de vocês que verdadeiramente colocarem o teu Espírito em primeiro lugar. Porque como a própria palavra vem a dizer, colocai o Espírito Santo em primeiro lugar e as demais coisas vos acrescentarei, irmãos. Então é isso, irmãos. Vamos verdadeiramente abrir o nosso coração e servir a Jesus com toda a nossa força, de toda a nossa vontade. Irmãos, tem algo muito importante agora que me veio à mente, e durante toda a palavra me veio isso à mente. Eu tive um sonho do qual eu percebia que Satanás tentava interromper a minha boca de falar a palavra de Deus. E em toda essa situação nós percebemos o seguinte: Satanás ele tem fechado a boca de muitas pessoas para não falar a palavra de Deus. Porque tem pessoas que tentam falar a palavra só que não conseguem. Tem pessoas que é para falar a palavra só que não conseguem. Tem pessoas que eu vejo correntes, mas ao mesmo tempo sendo quebradas. Por quê? Porque Deus está falando essa noite. E se Deus fala, Deus assim faz transformações acontecer. Então não deixe Satanás arrodear você com correntes. Não deixe Satanás te parar. Não deixe Satanás fechar a tua boca. Que a sua boca seja instrumento de Deus para dar vida a muitas pessoas que já estão mortas. Porque teve muitas pessoas que passaram por decepções e não mais estão acreditando em uma vida. Tem muitas pessoas que passaram por decepções e não estão mais acreditando em uma vida esperançosa. Ou seja, que ainda podem ser felizes, que ainda podem ter uma vida abençoada. Tem muitas pessoas que foram decepcionadas e não mais estão acreditando que ainda pode ser a vida abençoada. Então creia através dessa palavra. Se você até agora não creu, creia através dessa palavra que Deus ele pode renovar, ele pode transformar. Vou usar uma palavra mais específica. Ele pode ressuscitar sonhos, assim como ele ressuscitou a Lázaro. Ele pode ressuscitar sonhos em sua vida, assim como o sonho de José não morreu, não padeceu. Ele pode fazer com que sonhos sejam realizados sobre a sua vida. Mas é necessário você fazer uma coisa: é necessário você crer, é necessário você obedecer, é necessário você tomar posse dessa palavra e poder viver o que Deus tem para a sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos findar a live com a oração sobre cada um de vocês que estão assistindo e que vão assistir essa live, em nome de Jesus. Faça ou você faz, irmão?
Pode fazer. Fazer? Aleluia. Eu tomo a ousadia de pedir aos irmãos que estão na live que fechem seus olhos nesse exato momento, e os que vão também entrar, que também fechem os seus olhos, porque nós vamos orar por cada um de vocês. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós vamos orar por a vida de cada um de vocês. Então, Espírito Santo, Senhor, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. Ó Espírito Santo, nós usamos a autoridade da Tua palavra, Senhor. Senhor, toca nessas pessoas que estão nessa live, Senhor. E toca também nas que vão entrar, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, Senhor, nós poderíamos pedir, Senhor, qualquer coisa, Senhor, para a vida delas. Mas nós te pedimos, Senhor, reacende o chamado que o Senhor tem na vida delas, Senhor. Que elas venham, Espírito Santo, pregar a Tua palavra, que elas venham ser pessoas usadas pela Tua presença, Senhor. Ó Espírito Santo, quebra laços, Senhor, quebra trabalho, Senhor, o que Satanás tem amarrado contra a vida de cada um delas, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Põe por terra, Senhor, em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Glória. E é assim que termina, irmãos. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Deus os abençoe.